A função de onda do átomo de hidrogênio pode ser escrita, de acordo com uma análise que fizemos até agora, dessa forma. Psi de R, linha, já que estou procurando soluções envolvendo uma variável adimensional, de θ e φ e R', é igual a uma constante de normalização. Podemos colocar essa constante como sendo igual a C de N, L e M, ou L, M e N, porque essa constante de normalização ela vai ser determinada a partir da condição de que a integral sobre todo o espaço físico de psi estrela de R, θ, φ, psi de R, θ, φ. E agora eu tenho aqui um elemento de volume que é dado por R2 seno θ de R de θ de φ, de forma que essa integral tem que ser igual a 1. Afinal de contas, a partícula está em algum lugar no espaço. Esta condição, para cada valor de L, M e N, ela deve ser tal a que módulo de C ao quadrado da integral de tudo isso tem que ser igual a 1. Então, essa constante aqui é uma constante de normalização. Nós apresentamos na apostila o valor dessa constante de normalização. É uma constante de normalização, agora vezes essa função harmônicos esféricos, vezes essa função que argumentamos que ela deve ser obtida, levando em conta o comportamento da função de onda para grandes distâncias. Finalmente, propusemos uma solução envolvendo R' à potência L e, finalmente, uma função polinomial. Esses polinômios são conhecidos como polinômios de Laguerre associados. Então, vamos começar, claro, pelos polinômios de Laguerre. É claro que aqui nós estamos falando, se a gente se recorda, é que nós procuramos uma solução da forma f de R' é igual a R' elevado à potência L, que está aqui. E agora que eu tenho a zero, vamos determinar a forma desses polinômios, a zero mais a 1 elevado à potência R' mais assim por diante. De forma que quando a gente para essa série, num determinado termo, a gente obtém um polinômio. Esse polinômio é o polinômio associado de Laguerre. É claro que a gente deve começar, então, falando dos polinômios de Laguerre. Então, vamos definir um polinômio de Laguerre de grau n. Vamos começar assim. E vamos mudar a notação, porque é um polinômio qualquer, e vamos, então, colocar aqui uma variável y. No nosso caso, o que interessa é R'. Eu faço y igual a R'. Essas funções todas com as quais a gente trabalha, elas podem sempre serem deduzidas a partir de uma função geratriz. Eu pego uma função de duas variáveis, então, digamos, S e Y. Essa função aqui é conhecida como função geratriz.
E a partir dessa função geratriz, eu vou derivar essa função n vezes. Então, se eu derivar uma determinada função n vezes, eu vou representar assim, dn dessa função geratriz como função de S. Com respeito a S, n vezes, então, eu derivo a função geratriz n vezes com respeito a S e depois considero S igual a zero. O que eu vou obter aqui fazendo isso? Eu vou obter um polinômio de grau n. E esse polinômio é justamente a função de Laguerre, de grau n, não a função associada de Laguerre, né? Mas estou começando com Ln de y. Né? Ora, qual é a geratriz, a função geratriz dos polinômios de Laguerre? A função geratriz do polinômio de Laguerre é e elevado a menos y vezes s dividido por S menos 1, dividido agora tudo por S menos 1. Ou seja, para eu determinar, né, esse polinômio de Laguerre de grau n, é só derivar esta função. É claro que alguns termos são bem chatinhos, porque eu tenho que derivar o denominador, derivar o numerador é fácil, né? Mas, enfim, eu tenho que derivar esse denominador aqui também. Mas é um problema matemático simples, é só ter paciência e considerar termo a termo, né? Mas o fato é que, se eu derivar, né, esse polinômio n vezes, ou melhor, se eu derivar essa função geratriz n vezes e fizer S igual a zero no final, então você vai obter um polinômio, e esse polinômio de grau n é o polinômio de Laguerre, de grau n. É claro que a regra, né, para L0 é bem simples, né, porque L0 é pura e simplesmente G de 0 e Y. E G de 0 e Y, né, como a gente vê aqui, S igual a 0, então eu vou obter menos 1 apenas, né? De forma que, em princípio, eu posso obter todos os polinômios de Laguerre derivando, né, essa função geratriz e considerando S igual a 0. Mas o que aparece lá são os polinômios de Legendre, ou melhor, são os polinômios de Laguerre associados, né? Então, a gente define L, N e M de Y como sendo a derivada de grau M com respeito a Y de L, M de Y. Então, essa é claro que, como eu estou considerando uma função polinomial, esse m aqui, né, para que isso faça sentido, senão isso vou obter um resultado que é igual a 0, esse m tem que ser menor do que n, ou igual, né? Muito bem, então, com isso fica definido os polinômios de Laguerre, os polinômios de Laguerre associados, né? E agora eu tenho uma expressão para a função de onda em termos dos polinômios de Laguerre.